queridos telespectadores que acompanham a gente no YouTube ou nas redes sociais, aqui no canal Ciências Contábeis UNEC. O meu nome é Lucas, faço parte do 6º período do curso. Estou aqui acompanhado dos meus colegas, o Frederico e o Cristiano, para falar de um tema muito importante, um tema que vem sendo discutido para vários lugares. E temos aqui duas pessoas para serem entrevistadas, uma excelente visita que nós iremos receber aqui. Uma salva de palmas para o Dr. Pedro e o Dr. Diego. Queremos agradecer realmente a presença de vocês, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso podcast. E muito obrigado mesmo por poder compartilhar com a gente tudo que vocês sabem e passar para o público que está com muitas dúvidas sobre essa nova reforma, sobre todas essas mudanças tributárias que nós iremos ter atualmente. Muito obrigado mesmo pela presença. E eu gostaria de saber de vocês quem é o Dr. Pedro, quem é o Dr. Diego. Fale mais sobre a vida profissional de vocês, fale mais sobre a vida pessoal de vocês e sintam-se à vontade. Muito obrigado, Lucas. Agradeço aí a presença do Lucas, Frederico, Christian, digníssimo Dr. Diego, parceiro, né? Direito tributário em conjunto com o empresarial e o trabalhista. Doutor Pedro, então, 3 anos de atuação, né, focado aí no direito tributário, atuo em outras áreas também, mas com foco, né, na atividade fiscal. E sou natural da Itália, tá? Vivi minha vida no Vale do Aço, sou formado no Vale do Aço. Estudei meu último período aqui em Caratinga e venho buscando essa área tão complexa que é o nosso sistema tributário atual. Né? Tenho uma esposa, o nome dela é Lara, também formada em contabilidade, está em conjunto comigo, né, nas atuações. Ela faz a atividade administrativa enquanto eu faço a atividade jurídica. É isso. Sou novo aqui em Caratinga e trilhando esse caminho aí. Complexo e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Um relacionamento tóxico. Pois é. Papai também. Papai recente. A querida Estela. Muito bom. Sim. Pessoal, eu sou o Diego. Foi um prazer, Frederico, o Lucas aí já de casa, né, Lucas? Isso aí, né? O Diego é formado em Direito também, advogado empresarial, né? Como o Pedro em outras áreas, mas direcionado à parte empresarial, e a gente vai tratando e vagando ali nas partes empresariais, que é trabalhista, próprio empresarial societário, às vezes dá uma encostada aí no tributário, a gente precisa estar sempre atualizado. Pai da linda Maitê, esposo da Thalita, formado, né, há mais ou menos 6 anos, tem mais de 5 anos de experiência nessa parte empresarial, e a gente está nessa dinâmica aí, tentar entender essa parte da legislação que é a tributária, empresarial, que às vezes é um pouco confusa e bagunçada. E para você, é um pouco também complexo, passando a parte da legislação, aí vai dar esse suporte. Isso aí. E é um tema, assim, que é muito vigente hoje em dia, porque o contador hoje, ele está inseguro com a mudança, né? Por mais que ela vai ser realmente 100%, né? Pelo menos que é o que eles falam, que vão estar 100% efetivada em 2030. Mas a mudança já começou, a gente está vendo aí, mais ou menos, né? Por mais que a gente não está 100% na área como vocês, que são nossos exemplos, mas surgem muitas dúvidas para nós e surgem muitas dúvidas para os próprios profissionais que atuam atualmente. E assim, nessa reunião que a gente está tendo aqui, né, nessa troca, a gente quer saber muito sobre essas mudanças nessa legislação tributária. Para a gente começar o primeiro bloco, vamos começar com algumas perguntas depois, para que a gente possa entender. A gente quer saber da experiência de vocês e saber mesmo o que vocês têm para poder fornecer para o público de casa, para a nossa turma também, né, para a faculdade, que é sobre os principais objetivos da reforma tributária. A gente quer saber quais são eles, porque, querendo ou não, hoje a gente já tem um sistema estruturado, né? Os regimes tributários, lucro presumido, lucro real, simples nacional. O simples nacional que só tem um nome de simples, né? Porque
infelizmente, cheios de contratempos. Mas como que vai ser nesse caso, né? Voltando à pergunta, quais são os principais objetivos da reforma tributária? Lucas, pergunta muito boa, né? A reforma, todo mundo sabe que ela vem sendo buscada há décadas, né? Já tinha 20 anos, nosso sistema tributário ele é da década de 60, então muito antes mesmo da nossa Constituição Federal, que veio trazendo os princípios constitucionais. Mas vamos falar do ponto legislativo, né? Que a partir desse mandato atual vigente, eles buscaram de uma forma mais célere tentar reeducar o nosso sistema tributário. Então, o princípio da emenda constitucional, né, 132 de 2023, que foi promulgada, ele busca de fato fazer a simplificação dos tributos, né, pegando ali 5 espécies, né, de tributos, tem contribuições sociais e impostos, e unificar ali em um sistema apenas para poder facilitar ali a vida do contribuinte e também do ente público. Então ele busca ali a simplificação, a transparência, né, a honestidade com o consumidor final e principalmente a tangibilidade na questão da arrecadação tributária, que é efetivar que os contribuintes venham a recolher mais os impostos de forma efetiva. Show. Assim, é interessante porque é uma proposta totalmente diferente, né? E que eu imagino assim, no planejamento da reforma tributária, na melhor das hipóteses, é o céu, vamos dizer assim, né? Agora, o operacional a gente vai ter que ver, né? Vamos ter que acompanhar. Toda a palavra. O mito que é dito quanto a questão da reforma tributária, quando a gente fala em reforma tributária em especial, o pessoal vai diminuir imposto. Não tem nenhuma falha na legislação, ela é extensa, em nenhum lugar, falando sobre redução de alíquota. No caso aí, para nós, a redução de impostos. Eu acho que a gente nem vai ter definitivamente uma redução. Vai ter essa parte do teste, né, justamente para a gente ver a questão da alíquota. Mas a parte de redução de carga tributária não é. Aí você perguntou qual que é o objetivo, eu estou complementando a fala do Pedro aqui com o que não é a redução de carga tributária. A ideia é mais da simplificação da forma de apuração dos impostos. Tem aquele negócio de benefício na um lugar tal, o outro o imposto por dentro, faz o cálculo, aí ninguém sabe o que está pagando, e depois ninguém quer saber, só paga o produto, mas não consegue entender de fato a questão da apuração de impostos. Até mesmo o contador às vezes fica confuso e perdido aí na troca de regimes, como simples, presumido. Sim. Aí presumido caixa, competência, aí tem uma outra série de fatores e a pessoa fica meio perdida aí. Então a ideia da reforma tributária é trazer essa simplificação na forma de apuração e unificar aí a questão da arrecadação. Sim, show de Então, bola. é isso aí. Diminuir também as questões dos litígios, né, os processos judiciais que demandam aí dentro da parte do judicial, né, que acaba sobrando aí para nós aqui. Isso aí. Então, em relação às pequenas e médias empresas, a pergunta é, como elas serão afetadas nesse processo? Lucas, eu vou ficar muito feliz dessa resposta, mas eu vou passar para o doutor, especialista em empresarial, porque o foco dele, né, é pautado nas empresas. De fato, o fiscal, o tributário, ele também é voltado para a empresa, mas nós também atendemos pessoas físicas. Mas o impacto maior é da especialidade dele. Vamos lá, pessoal. Geralmente essas médias, as microempresas, né, empresas de pequeno porte, geralmente elas são tratadas ali dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional, além desse regime diferenciado de apuração de impostos, eles têm uma série de requisitos até para a parte societária. Então, se a gente não seguir esses requisitos, eu posso talvez até enquadrar a empresa ali desse tipo de benefício. Já adianto que o Simples ele não vai acabar. O Simples vai continuar existindo, só que a pessoa que é optante, né, ela vai ter que decidir duas orientações. A primeira ela vai definir se ela vai continuar optando pela forma que é hoje, arrecadação unificada mesmo, sem modificação nenhuma. O que vai mudar para ela é só dentro, né, da parte, tem a questão da alíquota, e dentro dessa alíquota tem o rateio de todos os impostos. Ou seja,
A gente já sabe, né, que isso é a unificação de todos os impostos principais. E dentro dele, do Simples Nacional, faz o rateio ali, depois que é aplicado ali. Uma coisa que vai mudar para essas empresas, que vão continuar nessa pegada, né, do Simples anterior, né, pegar apenas a aplicação da alíquota, é só o rateio dos impostos lá dentro, onde está ICMS, vai sair, vai mudar, né, para o IBS, juntamente com o ICS, o PIS e COFINS vai trocar pela CBS, então só vai ter essa alteração. Qual que é o problema de optar por isso? Que hoje a reforma traz a opção, né, invertida do aproveitamento de crédito. Antigamente algumas empresas conseguiam aproveitar crédito. Hoje a regra é todo mundo vai aproveitar crédito e algumas não. Então, a empresa que optar por essa forma antiga, ela não vai ter esse benefício de aproveitamento de crédito. É o fim do mundo? Talvez não, porque ele dá a opção de você fazer o recolhimento, né, desses novos impostos por fora, que a gente vamos chamar assim, né? Eu vou tirar esses impostos de dentro do rateio e vou fazer a apuração dele convencional como se ele fosse uma empresa do presumido ou do nível real. O que eu preciso entender disso aí? Qual que é a preocupação do microempreendedor ou aquele que fez o pequeno porte? Ele vai ter que fazer uma análise da situação dele. Hoje, o que vai ser mais benéfico para mim? Eu separar os impostos para eu conseguir aproveitar o crédito e dar crédito para o meu cliente também? Ou eu continuar dentro da alíquota convencional, né? Sem fazer esse rateio. Então vai ter essa questão que ele vai ter que preocupar nesse sentido. Então vai fazer uma análise, ver o que é mais viável, ver aonde ele está na cadeia ali, se ele é uma indústria, se ele está no meio termo ali entre a indústria e o cliente que vai vender para o consumidor final. Então tem que fazer um estudo de caso para saber o que está. Eu falei, né, resumidamente, não vai acabar o Simples, o pessoal vai precisar tomar essa decisão. Vou continuar recolhendo da forma convencional, não fazendo aproveitamento de crédito, ou vou tributar por fora aí os impostos que estão vindo agora com a reforma e faço aproveitamento de crédito, né? Porém, com aquele aumento de carga tributária, a decisão aí, ele vai ter que tomar. Não sei se está suficiente, meu amigo. Oh, demais. Na verdade, o foco ali hoje, o impacto maior do médio porte, pequeno porte, vai ser a concorrência desleal. Porque quem vende mais vai conseguir dar maior qualidade na tributação para o consumidor final, né? Que vai estar com aquela destacado menor. Agora, as empresas pequenas, como vai vender pouca mercadoria para o consumidor, pode ser que ela aumente ali a tributação para ter uma margem de lucro, que pode afetar no final da venda. Então, é um ponto muito importante a questão desse impacto. Show de bola. Então, como dito, né, o governo ele promete criar mecanismos de compensação para evitar desvantagens competitivas no caso das pequenas e médias empresas. Nessa próxima pergunta, perdão, a reforma realmente vai ajudar a reduzir a sonegação fiscal? Em tese, sim. Essa reforma ela busca, né, igual a gente falou na primeira pergunta, que é a questão da simplificação das tributações e a unificação das obrigações acessórias e da obrigação principal, que é o pagamento. Então, a partir do momento que o contribuinte ele realiza o fato gerador daquele imposto ou daquele tributo, né, da contribuição social, vai ser feita a obrigação acessória e todos os entes, né, por parte do município, Estado, União e Distrito Federal, vão ter acesso àquela nota fiscal eletrônica. Então, vai ter uma facilidade, sim, na diminuição da questão de sonegação fiscal. Segundo bloco agora, foi muito falado sobre a simplificação desses impostos. Vai ter algum tributo que ele vai ser criado ou algum extinto? Perfeito. A extinção dos tributos, né, nós vamos levar em consideração o ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço, ou ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Os dois serão extintos e vai ser criado o que a gente chama de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Já por parte do ente federativo da União, é o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais, né? E o que a gente chama de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Só que o IPI ele vai ser extinto em parte. Por quê? Nós levamos em consideração o benefício da Zona Franca de Manaus. Então, por parte desse benefício lá na Zona Franca de Manaus, ele vai ter ainda o sistema atual tributário em vigência, não vai ser extinto, só que
para os outros estados vai incidir o CBS na questão da tributação que a gente está falando aqui do IPI. Bom. Essa mudança, né, como disse, que vai ser o céu a reforma tributária, vai alterar ali o valor final do consumidor que vai pagar esses? Passo a palavra para o Dr. Diego. Vamos lá, o consumidor final vai mudar o seguinte: antigamente a gente não conseguia entender o que a gente está pagando. A gente na loja, a gente paga o produto, paga por aqui e acha que ele é o mesmo produto. Hoje a reforma ela vai trazer uma estrutura que é visual. O consumidor vai conseguir notar o que ele está pagando de fato na mercadoria e o que é imposto. Esse destaque que vai ter lá na nota fiscal, demonstrando, ó, isso aqui é o valor real do produto principal, esse aqui é o valor do imposto, né? Que deveria ser assim, esse benefício para o consumidor. Ele vai conseguir identificar ali o que de fato ele está gastando com impostos. Que hoje a gente não consegue, é o famoso imposto fora, né, que a gente chama aqui. Que antes o imposto era, eu pegava o produto, calculava o imposto, juntava e depois eu fazia um cálculo do imposto sobre o produto com o imposto me chegando ali. Então eu tinha uma alíquota nominal e uma alíquota efetiva. A efetiva é o cálculo. Hoje não, eu pego o produto e vou fazer essa aplicação do imposto por fora. Então eu tenho produto e faço a conta. Então essa explicação vai mudar para ele. Como eu falei no começo, redução tributária, aí eu já acho que não vai ser o caso. Eu acho que os órgãos públicos eles vão tentar chegar num consenso aí para tentar uniformizar de forma onde o município, o estado e a União não perca na arrecadação. Então a arrecadação eu acho que vai continuar da mesma forma e vai continuar saindo do nosso bolso. Essa era a próxima pergunta, então. O cliente final vai ter muito mais clareza ali do que ele está pagando. Vai dar mais esforço para ele, né, do que ele de fato está pagando de produto, de mercadoria mesmo, e de serviço, né, é o caso, e o que ele está pagando que possa ficar visível. Vai ficar assim, na cara mesmo do consumidor final a arrecadação. O que ele de fato ele está pagando. Um exemplo até supermercado, né? Vai ter a mercadoria lá na prateleira, eles vão ser obrigados a colocar aqueles papelzinhos de etiqueta do valor, o valor da mercadoria e o valor com o imposto, porque o consumidor ele precisa estar ciente do que ele está pagando. Exatamente. Vocês já foram nesses atacadão e eles têm lá a parte de venda do atacado, a parte de venda do varejo, isso é mais ou menos aquela estrutura. Sim. Demonstrar para você saber o que é de fato ali a mercadoria. Bom, esse é o projeto, né? Se for fazer isso aí, é outro. Parece uma podcast pra falar. Bem, partindo agora para o terceiro bloco, vamos falar um pouco de transição e as obrigações. Mas aqui a gente até começou a comentar, antes de começar as gravações, que é como que vai ser feita essa transição do sistema novo, né, que vai vir para o atual da reforma, né, Frederico? Então, 2025 a gente já sabe que já está findando, mas ele teve uma importância que foi a lei complementar, né, que saiu agora esse ano, e nós estamos na parte da estruturação administrativa, que é o quê? Criação do sistema, conformidade das leis, estruturação do comitê gestor, né, do IBS. Então, assim, 2025 é o período de aceitação da reforma. Agora, 2026, a gente já tem a introdução, né, a adaptação do sistema, então nós já vamos aprender de forma amigável. O ente público vai agir da seguinte forma: eu estou aqui para poder fazer a implementação, você como contador e o seu cliente como contribuinte já vão fazendo a implementação e nós vamos trabalhar de forma amigável no primeiro ano. 2027 já é um momento de aceitação da reforma tributária. Você vai começar a arrecadar dessa forma. Ano passado, que foi 2026, né? A gente teve treinamento, te demos as orientações, você fez todas as suas dúvidas com o setor administrativo. Pois é. E aí, agora você tem que se virar com seu contribuinte. Eu quero receber desse sentido e dessa forma. Tanto que que mais para frente a gente vai falar do comitê gestor, mas eles vão ficar responsáveis pela não criação do tributo que já existe, mas a regulamentação e a forma como vai ser imposta as alíquotas sobre esses tributos, entendeu? E de 2027 a 2032, que é o período da implementação, vamos trabalhar com esses dois sistemas, o sistema atual e o sistema da reforma. 2033 a gente já caminha 100% pelo sistema do IBS-CBS. E lembrando da sua primeira pergunta,
ficou faltando um imposto seletivo. A gente tratou do IBS, CBS, que é o IVA dual, mas tem a questão do imposto seletivo também, que a gente vai continuar tratando daqui para frente. Bom? Dá uma vontade de falar. Para a segunda pergunta do bloco, para as empresas, vai haver a mudança nas obrigações acessórias, como emissão de notas e declarações nessa parte que vai vir agora? Sim. Pode complementar. Pode. As empresas, sim, elas vão ter essa alteração, né? Eu estava até conversando com o Diego hoje, o impacto que isso vai trazer, porque hoje nós trabalhamos no administrativo, né, sem ser no contencioso. Na hora de gerar as obrigações acessórias com o prestador de serviço, a gente precisa acessar o sistema do município próprio. Quando precisa vender uma mercadoria, né, às vezes é uma nota avulsa, ou até mesmo uma empresa que está ali no Simples Nacional e precisa constantemente emitir nota, ele precisa ou ter um sistema integrado à Receita Estadual, ou precisa entrar no que a gente chama de CIARE, né, o sistema integrado aí da própria Receita Estadual do nosso estado de Minas. Então, a reforma, no sentido do IBS, sim, ela vai ter um sistema unificado, né, que vai padronizar os municípios, estados, União e o Distrito Federal, facilitando aí o cumprimento das obrigações. Então vai gerar menos dor de cabeça para o contribuinte, que é o empresário, e menos dor de cabeça para o contador, gerando facilidade na entrega de nota fiscal também para o consumidor final. Nesse sentido aí, parece que vai facilitar, né? Vai gerar uma transparência. Simplificar mesmo. A mudança, ela pode acabar simplificando no início, ou acho que vai ter muito, podemos se dizer assim, Mais burocracia. muito burocracia no início. Acredito que vai simplificar mais lá para 2030, né, quando tiver de fato ali sendo obrigatório a arrecadação da reforma. Sim, Mas no início, como você acha que seria essa questão? não diria que vai ser um caos, porque nós temos bons profissionais qualificados na área, né? A gente tem que separar o nicho, né? Mas levando em consideração essa adequação vai trazer um pouco de conformidade, até mesmo segurança jurídica, tá? Podendo levar mais litígio, guerra fiscal dentro do Poder Judiciário. E a melhor forma de tentar lidar com isso é tendo uma boa relação com o ente público, né? Tendo os primeiros contatos, mas de início eu acredito que vai ser um pouco mais complicado. Agora, quando chegar ao fim desse período de transição, imagino que já vai estar tudo adequado nos conformes. Acho que 2026 vai ser mais realmente. Vai ser o ano do ponto de interrogação. É porque, querendo ou não, nem todos vão precisar ser obrigados, mas quem quiser vai ter um pouco de dor de cabeça na hora do aprendizado. Principalmente porque não tem ninguém que é literalmente especialista, tipo, nossa, eu sei o que vai acontecer daqui a 2030 exatamente, né? Então vai ter muito conflito, acredito, em 2026. A resposta das suas 3 perguntas, ela está quase ligada, desde a parte da transição, que foi a pergunta, depois da forma de implementação, do que vai ser, extinto de declaração de impostos, elas estão mais ou menos ligadas, porque é o seguinte, em 2026, a gente chama que é a forma carinhosa deles empurrarem a forma de transição, então onde a gente vai tratar ali o CBS apenas exclusivamente de forma apenas destacada, vai colocar uma alíquota simbólica de 1% ali, que você pode ter a opção de recolher ou não se recolher, vai te contar no PIS/COFINS cá fora, mas é justamente para isso, não ter essa complicação. Show, de não ser difícil de você lidar. Então, vamos ali, 26, teste da CBS. Aí vai aplicar, né, a alíquota do CBS, 1%, você vai tentar sentir ali, isso vai interferir até para essa empresa do Simples. Ela vai, o que ela vai querer? Se ela vai querer continuar assim, se ela vai querer recolher por fora, né, no imposto. Então, assim, a dinâmica é mais 8 anos pela frente para a gente começar a aceitar a reforma tributária, porque ela está aí. A gente tem que começar a adaptar. Então, assim, vai ser mais fácil para tu querer aprender. Quem não quiser, vai apanhar. Então, aí depende mais do contribuinte, dos profissionais, o contador e os advogados, do que propriamente da própria reforma. Show. Quem quiser vai passar por essa forma carinhosa aí. Exatamente. Aprendendo a marca. Vai ter opção. Só para finalizar o bloco,
Além, né, de tudo que a gente trouxe até agora, quais bens e serviços durante a reforma serão mais favorecidos? Ou tem algum que especifica? A nossa Constituição já prevê, né, os direitos coletivos e os direitos individuais do cidadão brasileiro. Cara, eu sou apaixonado com a leitura da legislação, que é muito engraçado. Quando a gente pega a cesta básica, primeira coisa que a gente pensa, vamos acabar com a fome, sim, vamos zerar a tributação. E o texto da lei, lá na emenda constitucional e na lei complementar, colocou de cara, alíquota zero, que maravilha. O que pode acontecer? O legislativo pode vir e alterar através de um decreto e majorar essa alíquota. Não está escrito isento, entendeu? Entendi. A isenção dá o direito, poderia ser revogado, mas dá uma restrição ao legislativo, né, e ao administrativo de não querer instituir a tributação sobre a cesta básica. Mas, inicialmente, está sendo favorável aí para o consumidor final, para o povo, né, para o cidadão de baixa renda, mas levando em consideração que pode correr o risco lá na frente de ser majorado. Então, de zero, pode haver uma tributação novamente sobre a cesta básica. Mas vai haver... Pode falar? Eu vou passar aqui nesse É isso aí. Então Então, vamos agradar quiser, agora de início, mas lá na frente vão ter que arcar. Mas tem outras situações, área da saúde, área da educação, principalmente para quem trabalha com equiparação hospitalar, tá? Clínicas odontológicas, clínicas médicas, hospitais vão ter benefício também fiscal, tá? Previsto ali na Constituição. E na parte de educação também. Bom? Sim. Víciozinho, apoio, Pois é. dinheiro também. Aí, no caso, é a pergunta ao contrário, né? Os benefícios e os malefícios, né? Aqueles ramos, né? Que vão ser beneficiados. Seletivo. Basicamente, todos ali e os que vão ser melhorados, né? Aí a questão são prejudiciais. Exatamente. Porque ajuda a saúde. Inclusive era isso que eu queria perguntar agora. Esse aí é o tal do imposto seletivo e federação, não é isso? Exatamente. Que é a questão? O tal do imposto do pecado, que eles falam, né? Sim. Ele vai incidir sobre quais produtos? Bom que vocês começaram meio que quase a falar sobre isso. Já Quais introduzindo. produtos que ele vai incidir? O tal do imposto do pecado. Foi? Nada. Pecado, né? Que é o IS, ele tá entrando para suplementar aí, para, vamos dizer assim, né? Penalizar as pessoas que trabalham com produtos que fazem mal à saúde, Sim. né, e ao meio ambiente. Então, aquelas indústrias de cigarro, de bebidas alcoólicas, ela vai ter esse imposto a mais aí na carga tributária deles, justamente por fazer mal à saúde. Qual que é a ideia? Não incentivar esse tipo de mercado, justamente diminuir o impacto para a saúde e também para o meio ambiente. Então seria para, tipo, vamos falar assim, para dar um gatilho para desestimular essa comercialização, né? Exatamente. Pois é. Então, E ela... O ponto também o consumo, né? Que às vezes a comercialização ela é voltada muito pela busca. Então, às vezes, o empresário não vai por ser mais rentável, ele vai porque a galera procura tá procurando. Então, é para estimular tanto o empresário também o consumidor. Entendi. E algo bem renovador a questão do imposto seletivo é a indústria automobilística, né? Justamente para poder desestimular o consumidor de ter carro movido a ativo de combustível, diesel, Show, e legal. partir para carro elétrico, mesmo que Legal. tem a velha guarda ainda que gosta do carro antigo, que não entra num BID de jeito nenhum. Eu não Fazer entraria. propaganda, faz o corte. Carro elétrico, mas levando em consideração vai ter uma diminuição na carga tributária. O IPI, inclusive, contribuições sociais, que é o PIS e COFINS, né, o que a gente vai chamar de CBS, e na questão da venda do consumidor final. Então nós temos aí 4 tributos, né, que vai entrar na reforma, que vai favorecer aí carros elétricos. Então o imposto seletivo ele também vai atenuar aí, vai diminuir a alíquota, favorecendo o consumidor final. E aí? Só para fazer um paralelo aqui nas duas falas, é importante frisar aí, só que o IS, que é o imposto do pecado, ele vai ser um ou outro, né, que a gente falou do IPI. O Pedro mesmo já falou que o IPI, em alguns casos, ele não vai estar do zero, ele vai ser realmente incidido ali. Então, nesses casos onde há a incidência do IPI,
Ele não vai ser aplicado o imposto do pecado, ou vai ser um ou vai ser outro. Aí a pessoa vai ter que decidir entendi. um ou outro para não ter duas tributações sobre a mesma coisa. Exatamente. A alíquota também vai ser definida por lei complementar ou Pelo comitê. pelo comitê. Isso, show. Então, como a reforma vai impactar os estados e municípios na arrecadação? O impacto, ele não vou dizer que vai ser no interesse, né, da arrecadação. Por quê? Cada ente vai instituir suas alíquotas. Município, estado, Distrito Federal, que é um ente, estado e município. Tá? Então, assim, quando a gente levar em consideração que o contribuinte ele fará a arrecadação desse tributo, vai existir o comitê gestor, né, do IBS, e vai ser feito o repasse automaticamente. Então, o conflito, que era tentar diminuir, né, a guerra fiscal que a gente falou lá no início, eu acredito que também envolve esses entes públicos, porque cada um tem seu interesse individual na arrecadação, mas a gente imagina que através do comitê gestor vai haver essa segregação imediata no ato de arrecadar. Vai ter uma guia única, né, uma declaração única, mas na hora de cair lá o dinheiro, vai ser feito o repasse e a distinção para aquele ente que tem direito de arrecadar o tributo. Entendi. Show de bola. Eles vão ter tipo uma autonomia ali para poder... Legal. E em relação, o que é o Conselho Federativo do IBS e qual será o seu papel? O Conselho Federativo do IBS é o que a gente chama, né? A gente está falando aqui, Comitê Gestor do IBS. Ele vai ser um órgão federal, tá? Um órgão federativo, representado por pessoas que fazem parte do Estado e do município e do Distrito Federal. Enfatizo o Distrito porque ele sempre precisa estar no meio, né? É um Estado independente e levando em consideração que o Comitê Gestor ele vai ter o foco ali para administrar o IBS, tá? Que é o ICMS e o ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço. E o foco é a administração de como deve ser instituído, vai ser administrado da forma como vai ser geradas as alíquotas, eles têm um limite com base na lei federal, que é a lei complementar, e eles vão atuar como extra fiscal, como poder de polícia. Saber se está sendo feito o repasse da forma correta, fazer a fiscalização dos contribuintes para ver se estão recolhendo da forma correta. E o comitê gestor é isso. Tem uma preocupação. Foi falado sobre benefícios da área de saúde, mas terá alguma redução, por exemplo, nos repasses para educação, saúde dos municípios? Não. De cara, o sistema tributário atual com a reforma não vai ter mudança nenhuma. A única mudança é a forma como vai ser declarado e pago. É a única forma como vai ser instituída a tributação, tá? Mas não vai ter nenhuma alteração nisso não. Pelo menos isso que a ideia não é diminuir a carga tributária, a ideia é unificar a forma de operacional ali, do entendimento da legislação, para a gente diminuir a burocracia que é na hora de entender as legislações tributárias. Aí, no caso, a reforma está mais voltada para a gente que opera na parte de cálculo do que para quem realmente vai se beneficiar disso. Então, os repasses, as divisões ali, elas vão tentar achar o comitê, ele vai tentar achar um meio termo para todo mundo ali para continuar da mesma forma. Exato. Em termos de desenvolvimento, como será o funcionamento dos fundos de desenvolvimento regional e da compensação de benefícios fiscais? O Fundo de Desenvolvimento Regional ele vai servir justamente como uma comissão para poder suplementar alguns estados que são mais precários do que os outros. Por exemplo, você acha justo um estado do norte, vamos colocar aí Roraima, você acha que ele vai conseguir competir na arrecadação de São Paulo? São Paulo é muito mais estruturado do que Roraima, certo? Você acha que Minas Gerais está dentro da balança para poder competir com o Acre? Acre está lá embaixo, né? Então, o que vai acontecer? Essa comissão é justamente para poder injetar dinheiro no administrativo interno de cada estado, gerando igualdade, tá? Administrativa para todos os entes conseguirem trabalhar e fazer o que a gente chama do princípio da isonomia, princípio da igualdade para todos os entes. Só que a isonomia não é para o contribuinte, né? É para quem arrecada. Pois é. E qual que é a outra comissão que você falou?
Compensação de benefícios fiscais. Compensação de benefícios fiscais. Olha, a compensação, eu espero que ela entre na prática de fato, porque hoje a gente tem muito benefício fiscal e o que a gente considera como paraíso fiscal. Para mim, quem mexe no ramo comércio, o Espírito Santo para mim é o melhor lugar para se mexer, né? Para arrecadar, para emitir nota fiscal, para fazer, abre uma empresa lá que seja administrativa, mas movimenta lá, entendeu? E esse comitê é justamente, né, trazer a igualdade, porque com a reforma vai acabar esses benefícios para o contribuinte, né, principalmente para o consumidor final. Às vezes ele está ganhando ali na mercadoria, mas hoje ele vai perder a longo prazo. E eles vão tentar introduzir algo para poder suprir essa necessidade de forma igual, entendeu? Para não sentir o impacto. Às vezes o contribuinte ele tem uma mercadoria ali que ele consegue dar 25%, 30% de desconto justamente por conta do benefício fiscal, ele vai ter que voltar para o valor original e ter a margem dele de lucro. E aí o comitê, né, a comissão, ela vai vir para poder suprir essa necessidade. Vamos esperar que dê certo. O prazo para começar a valer mesmo, vocês tinham falado, é 32, né? Que é quando não vai ser mais aquela forma carinhosa de empurrar essa... A goela abaixo, né? Na verdade, o 32 é pra você sentir, né? No 32 você tem que... No 32, 2032, você já tem que estar aceito e apto a nova reforma. Ainda assim você vai ver no período. No 33, já extingue todos os impostos que deveriam ter sido supridos aí, e a gente vai trabalhar já com a nova reforma. Então, tudo que você entendeu para cá, que é anterior à reforma, que foi o motivo de pauta aí da reforma tributária, que é preciso destacar que a reforma tratou só apenas de alguns impostos, os que não são tratados na reforma continuam da mesma forma, mas esses 33 já tem que estar, assim, já entendi que não vai ter conta mais. Fez isso, a gente já começa a trabalhar com isso. Você começa a valer. Na prática, na evasão, em simples, em lucro real, lucro presumido, como que acha que vai ficar cada um ali? Entendi. O simples a gente sabe que ele tem que declarar tudo sobre faturamento, né? Não tem despesa nenhuma. Então é o que você falou no início, né, Lucas? Simples que não é simples. Lucro real e lucro presumido a depender da empresa, né, do setor. Tem ali hoje seus créditos a serem apurados e creditados, né, lá na frente no departamento fiscal. Mas é o que a gente volta no início do segundo tópico, que foi com você. Vai diminuir essa negação fiscal? Vai. De fato vai. Infelizmente. Mentira, felizmente. Vamos seguir a elisão fiscal, gente. Então vamos levar em consideração que todos os índices eles vão estar de olho no que você está movimentando, na nota fiscal que você está emitindo e o estoque que você vai ter dentro da sua empresa. Por quê? Se você está emitindo nota fiscal de saída, automaticamente tem o ciclano e tem o fulano de quem que você comprou que emitiu nota fiscal de saída que entrou dentro da sua empresa. Entendeu? Então, assim, cara, não vai ter como correr e quem cometer evasão fiscal, infelizmente, hoje nós temos o comitê gestor que vai entrar com a reforma tributária, nós temos a lei complementar vigente de 2025 que já vai vir adequando junto com o comitê IBS, e nós temos o próprio regulamento do Estado. Eu posso levar em consideração alguns clientes nossos, né, Diego? O cara nem emite nota fiscal, é omissão, né, das notas fiscais, o Estado acaba instituindo multa de revalidação pela autodenúncia, que gira em torno de 50%, que já é inconstitucional, segundo o Alexandre de Moraes, e ainda impõe multa isolada de 200%. Então, o cara às vezes tem uma dívida de CMS de R$60 mil. Cara, você não apresentou suas notas fiscais, você vai querer apresentar a autodenúncia e reconhecer a dívida? Vou. Então, toma aqui uma multa de revalidação de 50%. Então, de 60 já vira 90, juros e correção monetária. Tem os honorários ainda do fiscal, né, da Receita. Isso quando não vai para título de protesto, em certidão de dívida ativa. E aí, quando o cara enrola mais um pouco, vou meter uma multa isolada com caráter punitivo em você. Então, que era 90 mais 200% sobre o valor do CMS, de 60 mil que era o valor do CMS, vira mais 120 mil. Então, de 120 mil mais 90, 210. Juro e correção vai só aumentando. Então, só negar e considerar a evasão fiscal, ela não compensa. Entendeu? Então, assim, para o lucro real e lucro presumido, cara, faz da forma correta, aproveita os créditos enquanto pode ainda, vamos torcer para que o amanhã ainda seja concedido, né, pela reforma atual, e para o Simples Nacional,
Cara, só através de planejamento, entendeu? Vale a pena declarar sobre faturamento bruto, tudo que entra no caixa da empresa? Ah, vale a pena. Então, vou manter tudo direitinho. O que entrar na conta da empresa, eu declaro. O dinheiro seria correto também, né? Mas pecúnia não wallet, dinheiro não tem cheiro. Mas a sonegação ela vai acabar sim. Tá? Eu também creio que ela vai acabar. O que acontece? Essa questão da sonegação ela vai diminuir porque é o seguinte, foi muito estratégico essa elaboração, essa nova reforma, porque além dos entes fazer a fiscalização conjunta, além de criar um comitê, eu ainda sou fiscalizado pelo meu próprio fornecedor, meu cliente, porque vai ser uma busca atrás de crédito. Por quê? A alíquota, embora eles vão tentar achar o meio termo, ela vai ser um pouco mais alta do convencional, porque eu vou juntar ali, por exemplo, o ISS com o ICMS, né? O que era separado vai ficar conjunto. Então, quanto mais créditos eu tiver, menor vai ser o meu grau de pagamento de imposto. Então, na hora que eu for pagar meu imposto, eu vou perguntar ao meu fornecedor se ele já está lá no regime do presumido, do real, para eu conseguir adequar o crédito dele. O meu cliente, da mesma forma, vai ficar com aquela busca de crédito, eu só vou conseguir ter esses créditos se eu fizer a declaração bem feita. Se eu der entrada, ou registrar tudo que entra na minha empresa. Da mesma forma, passar para frente. Então, assim, a busca por crédito para diminuição do imposto, que ninguém gosta de pagar imposto, vai fazer com que eu seja obrigado a dar entrada em todos os produtos que entram na minha empresa, exigir do meu fornecedor que ele faça isso para eu conseguir aproveitar o crédito dele, para eu conseguir diminuir o imposto, e aí cria essa consideração cascata. O Simples Salário ainda tem a missão ainda de saber se ele vai entrar nessa, se vai ser mais viável continuar. Então, assim, a sonegação vai ficar quase que zero. Eles ainda inventaram uma forma de arrecadação de sistema online, vou lembrar agora, CP Split Payment, Isso. que é uma forma de recolhimento automático. A mesma hora que eu pago a guia, o que é do fornecedor já vai para ele, o que é do imposto já vai para o... Já vai diretamente na conta. Então, assim, já criaram um mecanismo tipo Pix. Paguei, aí o Pix já separou. Antes de cair na conta do empresário, já vai direto pro ente. Parecido com a guia do Simpson, né? Quase isso, quase parecido com a guia do Simpson. Vai Só que o ser. Simpson costuma ainda não repassar, ainda assim, Sim. Por conta das dívidas, né, que os estados e municípios têm com a União. Então é uma dívida enorme, eles ainda retêm esse valor ainda lá no DAS. E ainda possível, talvez, dar uma, vamos dizer assim, uma barricada ali no pagamento do imposto, pegar aquele valor que talvez eu deveria pagar de imposto, fazer um capital de giro ali para comprar outras coisas, depois eu pago o imposto e fica nessa. Eu pago meu fornecedor, mas seguro meu imposto. Dessa não, eu vou pagar ali a guia, eu já vou conseguir pagar o governo e já vou conseguir pagar o fornecedor. Então, sou feio. De certa forma, assim, acabou a minha movimentação de giro, né? Eu pagar tudo de uma vez. Show. Então, sonegação impossível. E a corrida para benefício, eu acho que ela não vai acabar. Eu acho que só ela vai mudar a forma. Hoje a gente trabalha no local geográfico. Eu vou para o Espírito Santo porque tem um benefício. Eu vou para a Zona Franca de Manaus porque tem um benefício específico. Então a gente sempre corre para os lugares onde tem benefício. O benefício aqui pela reforma trouxe é pela produção. Então hoje eu tenho setores que são beneficiados por algumas alíquotas e outros que são penalizados. Então, ao invés de eu fugir para um local específico, eu vou fugir para uma atividade específica. Talvez um cara que era comércio de roupa, que lá no Espírito Santo tem benefício, não sei, tá só por alto. Ele vai deixar de ser, vai mexer com roupa e vai começar a mexer com alimento, por exemplo, vai ter redução na alíquota. Então, a fuga vai ser por setores e não mais por localidade. Show de bola. Certo. Para a gente partir agora para encerrar a nossa entrevista, eu queria deixar um desafio. Se pudesse resumir uma frase o impacto dessa mudança na vida do contribuinte, qual vocês usariam? Então, eu até deixei uma anotada aqui. Cara, saiu da mente assim. Falei, não, precisa anotar. Até coloquei aqui ela no WhatsApp. Foi. Aí, piada interna. Então, não vale trocar a confusão por concentração de poder. A reforma pode até ajudar o dia a dia do contribuinte, né, com sistemas mais claros e cashback. Também vai dar oportunidade de cashback para a classe mais pobre, né, de restituir.
desde que a regulamentação respeite o federalismo, né, e dê segurança jurídica. Então, o consumidor final ele só vai ter paz de espírito de pagar uma arrecadação, né, tão alta que é hoje nosso sistema, se tiver princípio da isonomia, né, que é a igualdade para todo mundo, que seja taxar os ricos e que seja tentar dar algum benefício fiscal aí para o consumidor final que recebe ali o salário mínimo, 2, 3, 4, que seja, mas ele também tem que respeitar os princípios constitucionais, respeitar cada ente, transparência e jogar honesto com todo mundo, entendeu? Que aí a gente vai ter uma segurança jurídica muito melhor. Show. Excelente. Muito obrigado pela participação de vocês, por trazer clareza para nós sobre esse tema tão burocrático. Eu que agradeço. Muito obrigado. Convite, você acha que vai ter muito discutindo essa transmissão? Vamos. Na hora de iniciar, muito mais. Isso aí. Muito TT sem acesso pra isso. Sem. Aí depois. Ano que vem a gente já começa, né? Pois é. Isso aí, doutores, mais uma vez se reforçando, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, por topar essa entrevista, né? Essa troca de conhecimento, porque é muito valioso que vocês têm para poder proporcionar para nós, para os alunos de Ciências Contábeis, para todos os alunos da UNEC também, que vão assistir esses vídeos, né? Agradecer de coração, né? No que precisar também, a gente está à disposição para poder ajudar vocês. E nós desejamos sucesso na carreira de vocês, que vocês continuem se dedicando, né, nesse processo que, como a gente falou aqui, vai ser muito burocrático, vai ser difícil, mas acredito eu que vocês já estão no caminho certo, né, vocês já estão estudando para isso, estão se qualificando para isso. Muito obrigado mesmo por toda essa troca de conhecimento que vocês forneceram para a gente, que a gente é eternamente grato. Joia? Tá, joia. Muito obrigado também, tá, Lucas? Frederico, tudo bom? Agradeço, tá, pelo convite. E é uma satisfação, né? Tanto para vocês, mas é um crescimento tanto profissional de conhecimento para nós. E para a turma da Sublime. Outro detalhe, a gente pode postar esse vídeo no YouTube, nas redes Autorizamos, claro. sociais. Perfeito. Tranquilo? A gente tá junto. Show, a gente marca vocês lá. Vamos colocar o arroba deles ali nos comentários do vídeo aí. Vocês seguem lá. Isso aí. Vai ter a parte 2. Isso aí. Isso aí, compartilhar.